Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Hoje a gente vai conversar com um cidadão que aparentemente é um homem simples e tem um trato simples, mas é um homem que tem uma visão além do hoje, porque ele é um estrategista. E por obrigação funcional, profissional, ele tem que olhar amanhã. Para isso ele se formou em Harvard, é um homem de absoluto conhecimento no que trata. Eu vou conversar com o doutor Paulo Moura. Muito boa noite, doutor. Boa noite, América. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom tê-lo aqui. Eu fico muito feliz. É sempre bom voltar a essa terra maravilhosa, né? Doutor, veja bem, estrategista político, o homem que cuida do marketing de um candidato. Sim. É caro, é uma função muitíssimo cara. Mas hoje as campanhas que se aproximam, elas são pós-Lava Jato. Elas serão campanhas com financiamento, praticamente sem financiamento, que o dinheiro não existe. Com orçamentos baixíssimos, uma vigilância enorme da justiça e do adversário. Como é que fica a função do estrategista, do marqueteiro, dentro desse jogo novo? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, Américo, porque ela traz para a origem do que deveria ser, desde o início, a função do estrategista. E qual seria? De usar a inteligência. A inteligência e criatividade, ela nasce exatamente dessa necessidade, da necessidade de se fazer campanhas, não com toda aquela pirotecnia, que aquilo custava muito caro. Isso. Né? E aí você agora buscar exatamente o que a campanha deveria se propor. E qual é? Uma campanha informativa, onde possa apresentar o candidato e suas ideias, da melhor forma possível, que chegue até o coração do eleitor. Sem aquela aparência de show. Sem aquela aparência de show, até porque a população brasileira, ela não aceita mais esse tipo de comportamento. Não cabe no estado, por exemplo, como o Maranhão, que tem o seu IDH naquele posicionamento já conhecido, ostentar campanhas milionárias. Quer dizer, eu acho isso até um desrespeito à população. O que é que você precisa fazer? São campanhas inteligentes e criativas. E isso é o papel do estrategista. Doutor, veja bem, como é que um estrategista como o senhor, como é que esquentou banco de universidade, saiu do Brasil, brigou por uma vaga em Harvard, que aquilo ali não é chegar e entrar, é verdade. O bar do Cabão, que baixou na porta, entra. Como é que o senhor, com essa formação, vê essa proliferação de profissionais que funcionam na base do eu acho? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que recorrer é que o Brasil, ele não tem ainda vários centros de formação nessa área. O que acontece é que, como existe uma demanda muito grande, você tem profissionais migrando de outras áreas. Rábulas. Sim. Seriam rábulas. Sim. Pessoas que aí se aproveitam do momento e aí com muito mais de empirismo, como você já colocou, né, que a gente chama de inteligência empírica, e se aventuram. Então, uma ou duas campanhas dão certo e aí você vai indo, daqui a pouco você já tem uma marca em torno disso. É lógico que as pessoas não sabem o risco que estão correndo, mas muitas vezes dá certo. Eu sempre cito que é a mesma coisa que você ir numa farmácia e pedir lá ao atendente um remédio para dor de cabeça. Aquele remédio pode lhe matar. Sim. Mas pode dar certo e pode ser muito barato. Você pode sair e resolver o problema da dor de cabeça. Mais ou menos como comprar alguma coisa no Paraguai. Sim, a mesma coisa. Pode dar certo, pode não dar. Pode dar errado, né? Doutor, o senhor é um especialista em política. Sim. Como é que o senhor está olhando, se é que a gente pode olhar sem correr, a situação atual do Brasil, onde carece de nome, onde os partidos estão falindo ou já falidos, onde não existe liderança mais, pelo menos uma liderança confiável. Como é que o senhor está olhando tudo isso? É uma pergunta bem ampla, né, Américo? Isso. Mas se a gente for... Desculpe o tamanho da pergunta. Que isso? É uma pergunta inteligente, mas ampla. Então, se você começar a olhar sobre a ótica da quantidade de partidos, você já percebe aí uma falha. Porque se o partido deveria representar parte do povo,
e aí tem uma ideologia por trás, como se tem uma ideologia com mais de 30 partidos? Então, os partidos se tornaram empresas. Né? É lógico que essa suposta reforma política que houve, ela vai afinilar um pouco, ela vai diminuir um pouco. Mas não o ideal ainda. Não o ideal, quer dizer, tem outras áreas que você precisa atingir. Então, voltando à pergunta, a primeira questão se refere à quantidade enorme de partidos, e esses partidos têm uma ideologia própria. Então, aquilo ali, a pessoa não vota no partido, ela vota no candidato. Então, isso aí já enfraquece. Independente da ideologia dele. Independente da ideologia, e ele muda de um partido para o outro a partir da conveniência. Claro. Né? Isso. Essa conveniência eleitoral. Conveniência eleitoral, Sim. Né? Que favoreça ele a conseguir estar e permanecer no pleito. Então, esse é um aspecto que eu acho que era importante colocar aqui para o seu telespectador. Um outro assunto, uma outra área que eu acho que é importante também, é a ausência de uma liderança que agregue. Se você perceber, as lideranças que existiam, elas envelheceram. Sim. E não surgiram novos líderes. Os novos supostos líderes imediatamente se envolveram em escândalo. Isso. Então, metade está presa, a outra metade está respondendo o processo. Exato. E está desesperado para se candidatar para poder ter um foro privilegiado. Então, isso é uma questão... Que é uma imoralidade. Que é uma questão séria, né? Um afronto à própria democracia. Então, essa é uma questão. Agora, quando a gente vê essa ausência de liderança, por que se dá isso? Por que a gente não tem novas pessoas que ingressem, membros de alguma área, representando alguma área? O senhor teria resposta para isso? Eu acho que sim. Eu acho que as pesquisas que a gente tem feito, os resultados, nos apontam a primeira coisa, o medo de se corromper, de se tornar visto como corrupto. Porque, de uma certa forma, hoje em dia, as pessoas perguntam, o que você faz? Se ele disser que é político, imediatamente... Ele diz que é ladrão. Ele acha que tem algum envolvimento de uma forma não republicana. Né? Que forma simpática e educada de chamar o cara de ladrão, mas tudo bem, vamos frente. Sim. Então, a primeira coisa que ele percebe, por exemplo, um cidadão de bem, ele diz, olha, como é que eu vou colocar a minha história profissional, a minha família toda, num projeto que eu possa ser confundido com todos os outros que estão lá. Então, essa é a primeira entrave para a entrada de pessoas sérias e comprometidas. Agora, isso do ponto de vista do candidato, do ponto de vista da democracia, isso é muito ruim. Porque essas eleições agora, por exemplo, será a maior eleição que nós teremos, que a gente vai eleger 2 senadores, governador, deputado federal, estadual, né, e governador. Então, você tem aí uma eleição muito grande. E na nossa avaliação será a eleição com a maior possibilidade de entrada de novos nomes. Os atuais terão dificuldades de reeleição pelo desgaste altas. Muito alta, né? Na busca desenfreada por um reposicionamento de imagem. E você sabe, você tem uma imagem construída ao longo de décadas, quer dizer, de repente, se há por algum motivo um deslize nisso aí, para reposicionar é muito mais difícil do que para posicionar. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pontuar aqui no seu programa. Agora, isso é muito ruim para a democracia, né? Porque aí você tem uma eleição nova com velhos nomes. Então, como que a gente vai ter algo novo utilizando as pessoas velhas? A população, e aí o que a gente tem, fruto de alguns estudos que a gente vem acompanhando, a população, de uma forma geral, ela até quer um novo, mas ela não quer arriscar a perder o que ela já teve. Então, é como se ela quer alguém experiente, com capacidade de gestão e que diga de forma clara como vai resolver os problemas da agenda dela. Isso é que as pessoas estão buscando conforme as pesquisas que a gente tem realizado. E nem sempre no que está sendo aí oferecido, disponibilizado para a população, está em sincronia. Então você tem, como consequência, uma maior isenção. As pessoas não vão votar e votos brancos e nulos. Na nossa visão, essa será a eleição com o maior índice de abstinência. As pessoas não vão votar por conta desse desânimo. E quando a gente começa a pesquisar qual que é o humor das pessoas, como que as pessoas estão tratando o tema política e eleição. Lembrando que a gente tem no meio do caminho aí uma Copa do Mundo. Sim. Né? E a Copa do Mundo é um fenômeno que influencia também no resultado. Né? Imagine que, se a gente considerar que o voto é uma questão emocional e as pessoas estão felizes com o seu país, isso vai favorecer, obviamente, os candidatos da situação. Mas não atinge Temer.
É preciso muita copa para arrumar Temer. Nós não estamos falando especificamente Não, de um fenômeno assim, específico, né? Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista, quando a gente olha estatisticamente, a Copa do Mundo ela tem sim, sim, claro, ela influencia. Uma influência no humor das pessoas, né? E o humor está muito atrelado à questão como ele vai votar. Que antes, os antigos, né, da profissão, os colegas antigos, eles achavam que o voto era um processo racional. Daí O senhor afirmou há pouco, desculpa eu interromper, o senhor afirmou há pouco, o voto é emocional. Sim. Isso não é uma afirmação romântica? Você não acha que uma ação emocional, quando deveria ser racional, você não acha que desvirtua a finalidade do voto? Então, essa definição, Américo, ela vem de uma pesquisa que a gente vem fazendo há 10 anos Sim. sobre metodologias de pesquisa. Então, é uma posição científica. Científica. O que é que a gente diagnosticou com esse estudo? Que antigamente existiam duas metodologias de pesquisa. Sim. Pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A qualitativa você tem ali uma série de hipóteses que são levantadas. Há 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, nós iniciamos uma nova pesquisa que é na área da neurociência. A neurociência é como... O que seria isso, por favor? Neurociência é um estudo sobre o cérebro humano... Não, a pesquisa. O que seria essa na neurociência? Então a gente vai recorrer a... Quando é apresentado um estímulo para a pessoa que vai responder, e não necessariamente ela vai verbalizar a sua resposta. Então, a gente vai saber exatamente o que ela está sentindo e o que ela está pensando sobre aquele determinado estímulo que está sendo apresentado. A partir daí, a gente concluiu que as pesquisas e as decisões eram decisões muito voltadas no cunho emocional. A pessoa precisa se sentir parte daquele projeto. Então, teria que ser uma coisa subjetiva. Do ponto de vista subjetivo, sim. Né? O pano de fundo sim. seria como que eu chego no coração do eleitor, Sim. mais do que na cabeça do eleitor. Sim. Então, as campanhas que a gente vê que conseguiram maior êxito e agora dentro desse novo momento, desse desafio da certa apatia da população em relação à política... E do desamor. Sim, do desamor, até uma coisa um pouco mais, né, mais forte, né, mais agressiva. A gente percebe que o que vai vingar nas próximas eleições são as campanhas que conseguirem atingir o coração do eleitor e não somente uma coisa racional, fria e estática. Daí as campanhas que antes eram muito, do ponto de vista de conteúdo, um cunho mais jornalístico, ela agora ficou um pouco mais voltada para a criatividade, um pouco mais voltada para a parte publicitária da campanha. Doutor Paulo, nosso primeiro bloco esgotou, passou rápido, mas... É porque o papo está muito interessante. Mas é um instante só, a gente não demora e volta logo. Aguarde.